Bom, então conferidas as unidades aqui, vamos avaliar aí os itens. E o primeiro item diz, o trabalho foi realizado sobre o gás. Bom, aqui você precisa lembrar que se existe aumento do volume, significa que o gás realiza trabalho, que é o que aconteceu aqui. Do estado A para o estado B, houve um aumento de volume, então o gás realiza trabalho, e não que o trabalho foi realizado sobre o gás. Portanto, esse item é falso. O item 2, ele afirma que a transformação foi isobárica. Você deve lembrar que uma transformação isobárica, a pressão é constante, portanto, essa pressão não mudaria. No caso aqui, a gente consegue ver que a pressão diminuiu, portanto, esse também é um item essa aqui é a base maior e essa distância aqui é a altura, ok? Então, com essas informações, você consegue calcular a área desse gráfico e ver, então, se é igual a esse número aqui, ok? Como é que calcular a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo os valores, a base maior é essa distância aqui, que é 3 vezes 10 na sexta, ok? Você vai somar isso com a base menor, que é essa distância aqui, 1 vezes 10 na sexta, tá? Multiplicado pela altura. Bom, a altura é a distância desse 0,1 aqui até o 0,5 vezes 10 a menos 2. Então, de 0,1 a 0,5, você tem 0,4 vezes 10 elevado a menos 2. Muito bem, isso tudo dividido por 2. Próximo passo, então, operar essas coisas, né? Quando você tem uma soma aqui de notação científica, você mantém a base e a potência de 10, né? E soma ali os algarismos que vem na frente. No caso, 3 e 1, portanto, vai dar 4 vezes 10 na sexta. Isso tudo está multiplicado por 0,4 vezes 10 menos 2. E tudo isso dividido por 2. O resultado dessa conta, 0,4, ou melhor, 4 vezes 0,4 vai dar 1,6 vezes 10 elevado. Quando você tem um produto de potências de 10, né, ou um produto de potências de mesma base, você mantém a base, aqui no caso o 10, e soma os expoentes. Então, muito cuidado aqui na hora de fazer essa soma, porque pode ocorrer essa situação aqui de que um dos expoentes é negativo, e aí você tem que respeitar aquela regra de sinais, de modo que somar 6 com menos 2, isso vai dar 4 positivo. Então, aqui mais com menos vai dar menos, portanto 6 menos 2 dá 4. E aqui eu já operei o 1,6 com 2, vai dar 0,8 vezes 10 na quarta. E mudando a vírgula, então, aqui para a direita, eu subtraio 1 do expoente. Portanto, eu fico com 8 vezes 10 na terceira. 8 vezes 10 na terceira, esse prefixo aqui, quilo, que aparece aqui, é justamente equivalente a 10 elevado à terceira potência. Então, de fato, o número bate. Okay? E, portanto, esse item é verdadeiro. Você vai marcar ele aqui. Okay? O último item, 0,8, diz o seguinte: a temperatura do gás para a situação A, essa aqui, vale aproximadamente 90 Kelvin. Como que você vai calcular isso aí? Você tem que lembrar dessa fórmula aqui, tá? PV igual a nRT. Tem várias maneiras de decorar essa frase. Então, lembrado dessa relação aqui, né? P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, o R
é a constante geral dos gases ideais e T é a temperatura. Portanto, eu posso isolar a temperatura e eu vou ter essa seguinte situação aqui. Pressão vezes volume dividido pelo número de mols vezes esse número R ali. Ok? Substituindo os valores, a pressão do ponto A é 3 vezes 10 na sexta. O volume é 0,1 vezes 10 a menos 2. O N são 4 mols, né, diz no enunciado. E o R, então, é esse 8,31 aqui. Tá? Fazendo as continhas, 3 vezes 0,1 dá 0,3. 10 na sexta vezes 10 a menos 2 dá 10 na quarta. Aqui embaixo, fazendo 4 vezes 8,31, você vai ter 33,24. E se você fizer essa divisão do 0,3 por 33,24, você vai ter esse resultado aproximado aqui. Não é exato isso, mas é aproximado. 0,0090 vezes 10 na quarta. Portanto, né, se você mover a vírgula aqui 4 casas para sua direita, você vai subtrair 4 desse expoente, vai ficar 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, portanto vai ficar 90 Kelvin, que é a temperatura aproximada. Portanto, o item é verdadeiro e a soma fica em 12.